Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Refletiremos estas palavras com o texto de Frei Almir Guimarães, um frade franciscano de Petrópolis. Hoje vamos meditar sobre a primeira palavra, 7 palavras de Jesus na cruz. Amor e morte se encontram no altar da cruz. Ó vós todos que passais pelo caminho, parai um instante e vede se há dor igual à minha dor. Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Discípulos do Senhor, temos sempre diante de nossos olhos a cruz, o madeiro, a cruz de dor e a cruz de glória. Os gritos de dor do mais belo dos filhos dos homens ressoam dentro do imenso silêncio que se cria em nossos espaços interiores. Ao meditarmos em suas palavras no momento em que estava na cruz, temos a certeza de que Ele é o ressuscitado. Vamos encontrá-lo de modo particular na reunião semanal da Eucaristia, como em tantos espaços outros, na palavra sempre de novo proclamada, nos gestos feitos aos mais abandonados, em nossas reuniões de 2, 3 ou mais em seu nome. Suas chagas se transformaram em esplêndidos rubis. Nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Em tantos momentos de nossa vida, já nos colocamos diante da cruz do inocente. Particularmente nos dias da Semana Santa, o rosto desfigurado, o corpo retorcido, as chagas abertas, suas derradeiras palavras penetram no templo de nosso interior com inaudita veemência. O amado que pede amor. Os braços abertos esperam o abraço. A dormência que faz com que ele se remexa sem encontrar posição nos preocupa. Francisco de Assis a insistir: o amor não é amado. Deus pobre, dependente, mendigo de amor, criança pedindo leite e atenção, menino junto com os meninos, jovem com os jovens de sua aldeia, um camponês da Galileia, andarilho sem ter sequer uma pedra para repousar a cabeça, sem defesa, morrendo fora dos muros, banido, excluído, chagado, aniquilado e enterrado num sepulcro de empréstimo. Sim, por mais paradoxal que possa parecer, Deus é pobre. Foi isso que impressionou a Francisco de Assis. Presépio e cruz fascinaram sua vida e cavaram os caminhos do seu existir. A vida inteira ele dirá que o amor precisa ser amado. Deus é pobre porque em toda a sua vida, especialmente no alto da cruz, tudo dá. Muitos rezamos dia a dia a prece de Francisco. Nós nos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as igrejas do mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa cruz remistes o mundo. Aquele que não conheceu o rosto de Deus na contemplação, também não o reconhecerá na ação, muito menos quando Deus olhar para ele com o rosto dos humilhados e sofridos. A contemplação do Cristo no madeiro nos leva a vê-lo no rosto da mãe que perde o filho na guerra do tráfico, no sofrimento de um canceroso, nos berros de um torturado, nas dores de rostos desfigurados com a pandemia. Um amor que vai até o fim. Quando se ama com amor extremo, queremos desaparecer no outro e pelo outro. Parece que, chegando-se a um estágio, não pode se exprimir a não ser através da morte. Será necessário ter conhecido o amor ao extremo para compreender o paradoxo do amor de Cristo. Um grande amor ameaçado de morte. Estranhas núpcias entre amor e morte. Que nosso coração se deixe tocar pelas últimas palavras do Filho amado do Pai
no alto da cruz. Hoje vamos meditar a primeira palavra de Cristo na cruz, com o texto de Frei Almir Guimarães. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Calvário, pequeno monte que expôs aos quatro cantos do mundo um condenado. 3 condenados. Jesus de Nazaré e 2 salteadores. Uma cena eternizada por incontáveis pintores e gravada com cores indeléveis no interior de cada um de nós. Jesus, no auge de suas dores, pensa, tenta observar. Soldados, uns poucos assistentes, um inocente termina seus dias. Alguém que havia tentado abrir uma brecha, um caminho, inclusive para os soldados e para todos. Uma brecha de luminosidade. Na intimidade com o Pai, pede que todos sejam absolvidos, estes que o ridicularizam e o ofendem. Que o Pai os perdoe. Estes que estão ali para sortear suas vestes numa farra sem nome, são amados pelo Pai amor. O coração do Senhor bate as batidas do coração do Pai. Ofensa, turbulência em nosso interior quando somos ofendidos, vontade de gritar que é injustiça, que é preciso ver claro, que esse tipo de comportamento mata por dentro. Jesus havia feito toda uma caminhada de ternura e de bondade para ver esse resultado. Pai, Tu sabes que esses que foram criados pelo Teu coração de Pai e não sabem o que estão fazendo. Perdoa todos os que não são capazes de compreender o bem, os que têm o coração fechado, que se enclausuram no pequeno mundo da sua mediocridade, que os levará a ter uma existência sem expressão, perdidos. Perdoar é dizer: é verdade que esta ofensa foi uma agressão, lesou abusivamente o meu ser, é uma coisa que não consigo desculpar completamente, que provavelmente não vou esquecer tão cedo ou nunca, mas não quero desistir de amar o amor e afastar-me da lógica reativa da violência. Só o amor é capaz de curar. Elie Wiesel, na infância, esteve prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, na companhia dos pais, irmãos e amigos. Praticamente só ele sobreviveu. A partir de 1945, quando a guerra acaba, passa anos em que o único objetivo era procurar uma possível justiça para o irreparável. Como foi possível tal horror? Como foi possível? E a sua vida era isso. Cada dia adormecia e acordava no inferno. Não conseguia encontrar a sua alma, até que foi falar com um rabino. E o rabino disse-lhe: enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 13, versículo 43. Ele, o mais belo de todos os filhos dos homens, suspenso entre 2 salteadores. O evangelista se dispõe a nos transmitir o que houve nestas horas que Jesus esteve entre o céu e a terra com seus parceiros de infortúnio. Os 3 devem ter podido fazer um balanço de suas vidas. Podemos bem imaginar
o que foi se passando pela cabeça de Jesus. Um dos salteadores não se conforma com esse final de vida e revolta-se. Deve ter ouvido falar dos gestos de Jesus ao longo de sua vida e mesmo que ele viera do mistério de Deus. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Entabula-se uma conversa agridoce no alto da cruz, os três já meio longe da terra. O outro, aquele que paradoxalmente chamamos de bom ladrão, reagiu. Nós, afinal de contas, cometemos delitos, pagamos por nosso comportamento e nossos erros. Estamos tendo tempo de fazer uma retrospectiva de nossa vida. Não merecemos louros nem aplausos. Por que provocas e insultas a esse que mal algum cometeu? Houve tempo para que o bom salteador, reconhecesse sua história capenga. Ainda nos últimos momentos, Jesus ainda derrama amor. E vem então o mais belo desse diálogo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Uma súplica que veio de dentro, verbalização de sonho depois do ato de fé. Ele ouve de Jesus palavra que faz com que esqueça a dor. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Até o fim Jesus cumpriu a missão da qual fora incumbido, levar ao Pai todos os que por ele são amados. Esse ali ainda teve a chance de escutar essa palavra que todos gostaríamos de ouvir. Teu caminho termina no face a face com o Pai. Eu te tomarei pela mão e te levarei ao Pai. Jesus continuava a sua missão de buscar o que estava perdido. Boníssimo Senhor, que responde ao ladrão suplicante, hoje estarás comigo no paraíso. Ó meu Rei, os cravos te atravessam e tu prometes o paraíso. Suspenso no madeiro, dizes ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Ó desejo das almas, onde é o paraíso? Será que o paraíso está contigo? Que o paraíso é lá onde queres? Sim, eu sei, o paraíso és tu que o prometes com tanta certeza. Eu creio, Senhor, eu creio sem reserva que o paraíso é lá onde queres, lá onde estás. Estar contigo, eis o paraíso. Hoje é o dia da cruz e o dia da eternidade. Contigo o reino. Felizes os que estão contigo no paraíso, pela fé e pelo amor. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus então disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Aí está Maria, ao pé da cruz, amparada pelas outras mulheres, talvez apoiando-se no madeiro, cravando suas unhas no madeiro em que morria seu filho. Quantas perguntas lhe atravessam a mente. Será que era preciso passar por esse momento? O que fazer para apaziguar-lhe o coração? A fonte das lágrimas estava secando. Será que os que passam podem imaginar a dor em seu peito? Pode ser que numa trégua interior ela tenha se lembrado da palavra de um ancião de barbas longas e brancas, quando o menino tinha mal 8 dias. Quanto a ti, Maria, uma espada de dor atravessará teu coração. Quem sabe? Teria ela buscado estas palavras que podiam ter sido devoradas pelo tempo? Difícil encontrar palavras para descrever o que se passa no coração de uma mãe quando acontece vir a perder um filho.
um menino que morre atropelado, um rapaz que vem a sofrer os efeitos fatais da droga, um filho ou uma filha que perdem a vida num assalto brutal e estúpido. Seus cabelos se tornam brancos da noite para o dia. A dor é intensa demais. É como se estas mulheres fossem tomadas pela loucura. Há mulheres que gritam, esbravejam, puxam os cabelos. Lá está ela, Maria, toda doída, toda machucada. Não consegue organizar os pensamentos. Tenta ainda uma vez levar estas coisas ao fundo do coração. Mas como é difícil. Um dia ele, em Caná da Galileia, havia-lhe dito que sua hora ainda não era aquela, daquele casamento. Agora estão juntos no Gólgota. A hora chegou, a hora dos dois. Entre as duas cenas, o tempo da fé. Deus sabe, Deus providenciará. Era preciso coragem e fé. Depois de tudo, ela seria entregue aos cuidados delicados de João, um dos filhos de Zebedeu, o discípulo amado. Quem é esta mulher ao pé da cruz? Ela é a mãe do condenado, daquele homem chagado, cuspido, desprezado. Ela o havia embalado em seus braços, cuidado de suas gripes, ensinado o caminho do bem. Ele viera do mistério de Deus, instalou-se em teu corpo, cresceu em idade, graça e sabedoria. Sua carne era a dela. O pão de seu corpo na ceia era também corpo dela. Fora ela que lhe dera tudo, a boca para falar em nome do Pai, as mãos para tocar nos cegos e surdos, os olhos para ver os lírios dos campos e a vida para morrer. E a vida para morrer. Que a Senhora das Dores olhe as dores de toda a humanidade. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Intermináveis estas horas em que Jesus esteve no alto da cruz antes do fim, antes que tudo se cumprisse. Os evangelistas, inspirados pelo alto, guardaram algumas de suas últimas palavras. Uma prece, um lamento, um gemido. Pai, meu Pai, está insuportável, eu te suplico, não me abandones. Estou no limite de minhas forças. Ouve esta dolorida prece, não me abandones. A vida é uma longa e surpreendente aventura. Precisamos estar preparados. Há dias em que a despreocupação alegre impulsiona-nos suavemente para a frente, cabelos ao vento e olhar iluminado. Em certas ocasiões reunimos-nos para a festa, a música, a dança ou o canto. Há também os tempos de profundas dores, dores do corpo, dores de dentro, medos e pavores, um amor que morre, uma amizade que acaba, uma crise de dores que arranca quase lágrimas de sangue. Meu Deus, por que me abandonaste? Como Ele, o amado, se parece conosco. Quando penso nesta frase de Jesus, chegam-me à mente os torturados, os que viveram e morreram em campos de concentração, magros, misturados com lama, sangue e fezes, os que estão sendo levados a se assentarem na cadeira elétrica. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse Jesus, agora no limite de suas forças, tivera seus momentos de exultação, de gozosa alegria no meio do mundo, encontrando pessoas, erguendo uns, abrindo os olhos de outros, encantado com uma senhora que colocava seu dinheirinho todo no cofre do templo. Nesses e em outros momentos, sempre em serena comunhão com o Pai. Impossível penetrar nos colóquios sem palavras de Jesus com o Pai.
homem totalmente, assumindo nossa natureza em tudo, chega para ele o momento de profundo abandono, igual a nós, até mesmo na morte. Essa palavra do Salmo 22 chegou a ser pronunciada por Jesus. Os exegetas costumam dizer que esta é uma ipsíssima verba Christi, uma palavra verdadeiramente saída dos lábios de Jesus. O Salmo continua: sou um verme, não sou um homem, caçoam de mim, meu coração é cera derretendo-se dentro de mim, não fiques longe de mim, pois não suporto mais, estou sem forças, porque me abandonaste. E o Salmo continua num ato de confiança em Deus. No aparente fracasso, Jesus amou até o fim. Com tudo isso, ressoa em nossos ouvidos: meu Deus, por que me abandonaste? Sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim: tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Terrível a experiência da sede. Os que fazem longas pedaladas ou caminhadas nunca se esquecem de levar uma garrafa de água. Numa destas tardes escaldantes de verão, nada nos apetece mais do que simplesmente um copo de água fresca. É uma verdadeira festa. Jesus, no alto da cruz, tem sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida em vinagre num ramo de isopo, levaram-na à sua boca. João capítulo 19, versículo 29. O tema da sede percorre as Escrituras. Os hebreus, ao atravessarem o deserto rumo à terra prometida, se queixaram da sede. Puderam beber da água que saiu do rochedo por intervenção de Moisés. Conhecidíssimo episódio do encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Era questão de sede, de balde para pegar a água, também de uma sede, de uma água diferentes que esse judeu sentado à beira do poço de Jacó estava a sugerir. Felizes os que têm sede, serão saciados. Vamos vivendo nossa vida da melhor maneira possível. Num determinado momento, parece que as coisas estão nos seus devidos trilhos e nos acostumamos com nossa vida. Estagnamos. Faltam-nos projetos, iniciativas corajosas e mesmo audaciosas. Nossas sedes são meio terrenas, um pouco de prestígio, um carro mais sofisticado, um casamento cinematográfico numa ilha, desejos e sedes. Felizes as pessoas que não estão satisfeitas com seu trem de vida. Pessoas boas que trabalham, convivem, compram, vendem, mas há por dentro o desejo de um amor sem sombras, de uma plenitude humana insuspeitada, como ser pai, ser mãe. Ir adiante e procurar ir além do certinho, buscar o que plenifica e sair da mediocridade. Não saciar apenas a sede da garganta, mas esta sede que Deus mesmo faz brotar dentro de nós, aquela sede de que fala Agostinho: inquieta o nosso coração, Senhor, enquanto não descansar em Ti. Felizes os que têm sede. Jean Vanier assim fala da sede do Senhor. A sede de Jesus é uma sede de amor pelas pessoas tais como são, com sua pobreza e suas feridas, com suas máscaras e seus mecanismos de defesa e com toda a sua beleza. A sua sede é que cada um de nós, grande ou pequeno, pouco importa, possa viver plenamente e experimentar. A sua sede é romper as cadeias que nos trancam na culpa e no egoísmo, impedindo-nos de avançar e crescer na liberdade interior. A sua sede é libertar as energias mais profundas que se escondem em nós, para que possamos nos tornar homens e mulheres de compaixão,
artesãos da paz como ele, sem fugir do sofrimento e dos conflitos de nosso fragmentado mundo, mas tomando o nosso lugar e construindo comunidades e lugares de amor, de maneira a acender uma esperança. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está tudo consumado. João capítulo 19, versículos 29 e 30. Está quase terminando a oferenda de Jesus, finis coronata opus. Jesus pode dizer que a obra está realizada. Tudo foi feito. Por detrás desse consumatum est está toda a sua trajetória. Com a possibilidade ainda de refletir, antes da agonia final, Jesus passa os grandes momentos de sua vida, no meio de dores, a última repassada. Um homem, como todos os homens, tendo nascido e vivido nas condições normais de todos os homens, num cantinho pouco significativo do mundo de então. Alguém que foi crescendo diante de Deus e dos homens, convivendo, parando para olhar os olhos de um cego, ou se deter com uma mulher que tinha fluxo de sangue, encantado com os pássaros do céu e o ondular dos trigais, pedindo que as pessoas descessem de seus pedestais, que se dispusessem a olhar as coisas à sua volta e levassem os jogados à beira da estrada, à hospedaria de seu coração. Nada de grandiloquências e chamadas de atenção. Cuidado para não ficar desfilando pela passarela da vida. Sua presença fez diferença. Talvez ali ainda ele ouvisse os brados da humanidade sofrendo, ou tão distraída com sucessos e seu prestígio que não deram importância ao amor de Jesus. Não, sua vida não foi em vão. Ele peregrinou nas estradas da vida sempre em estreita união com o Pai. Fez o que lhe competia. Com o passar do tempo, muitos haveriam de celebrar sua memória. Muitos seriam sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. A obra estava consumada. Ele jogara mãos cheias de sementes nos campos da vida. Agora era fazer a derradeira entrega. Tudo está consumado. Pensamentos de Anne Sullivan. A paixão não é um empreendimento heróico de Cristo junto a Deus, mas uma tentativa de Deus por intermédio de Cristo junto ao homem. Não é um Deus que reclama, mas um Deus que dá. Não é o homem que envia seu filho, é Deus, Ele que nos envia. Todo o esforço de Deus desde a criação tem sido por todos os meios fazer com que o homem compreenda que Ele o amava. Esgotados todos os argumentos, apresenta a maior prova. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos que amamos. Eis tudo. Depois disso, nada, não há mais nada a dizer. Quem quiser compreender, que compreenda. Cristo morreu por correr atrás do homem. Em vez de dizer que a paixão foi a salvação para a humanidade, seria mais exato ver nela o derradeiro apelo. Adão, onde estás? Homem de todos os tempos, onde vocês estão? Quase fechando os olhos, ele disse: está tudo consumado. Deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Bem no fim, no finzinho, Jesus balbucia a entrega final ao Pai. Ao dizer isso, a cabeça tomba e a morte se apossa do corpo do mais belo dos filhos dos homens. Há um enlace,
um tratado de paz entre amor e morte, matrimônio indizível. Os fiéis, de modo especial na Sexta-feira das Dores, exprimem seu espanto diante da cena. Fazemos nossas as profundas e delicadas palavras de São Proclo de Constantinopla: ó paixão, purificação do universo, ó morte, princípio de imortalidade e origem de vida, ó descida à mansão dos mortos que lança uma ponte a fim de que eles passem ao reino da vida, ó meio-dia da morte, recordação daquele meio-dia em que Eva colheu o fruto, ó cravos que fixam o mundo para Deus e traspassam a morte, ó fel que dás a doçura da fé, ó esponja que lava o mundo de seu pecado, ó instrumento que inscreves os fiéis no livro da vida. Jesus acolhe a morte, não deixa que ela o apavore. Em outra ocasião havia garantido que ninguém lhe imporia a morte. Afirmava que livremente a daria. Minha vida sou eu quem a dou. Nossos contemporâneos não gostam que se fale da morte. Mistério delicado, é bem verdade. Estamos morrendo desde o dia em que nascemos. Com o decorrer natural das coisas, nossas células se cansam, os órgãos se debilitam, nossas pernas cambaleiam, o coração dá avisos de que precisamos cuidar das artérias. Há muita morte, muitas mortes. Mortes esperadas depois de uma longa enfermidade, mortes completamente inesperadas quando se morre com um tiro na cabeça ou na queda de uma aeronave, mortes na guerra com corpos esquartejados longe daqueles que ama. Ele estava num espaço estranho, afastado da terra e olhando para o céu, entre a terra e as alturas. Lá no alto da cruz, Jesus não tinha nenhuma alternativa. Ninguém iria tirar-lhe os pregos, levá-lo ao hospital para fazer transfusão de sangue. Naquele momento, somente a morte poderia dar-lhe paz. O único alívio era morrer. Ele deu um forte grito. Esse grito, que provinha das trevas da morte, não era a vitória do ódio, era o último lampejo desse semblante desfigurado de tantos tumores, toda a angústia do homem, toda a ternura de Deus, toda a angústia de Deus, toda a ternura do homem estão presentes nesse momento do último abandono, em que resta apenas esse grito para dizê-lo. Deus nos fez o presente do amor. Não podemos deixar o amor morrer. Fechando as cortinas, a beleza de quem ama até o fim. Naquele crucificado, diz o evangelista João, é a própria glória que se revela. Naquele crucificado supera-se a fratura entre beleza e ser. Ali a arte, como arte divina de amar, oferece-se à contemplação cósmica. A verdade do ser resplandece naquela imagem de um crucificado, não tão bela para atrair o nosso olhar, mas representação da arte de amar de Deus, capacidade de amar até se tornar feio. A beleza que transparece naquele crucificado revela que bela é a pessoa que ama até o fim. A beleza, unida a esta imagem, fulge e sinua-se a cada coração atento. Beleza como irradiação e manifestação do ser, da sua verdade última e íntima, identificada com o ágape. Naquele corpo tornado feio pelo espasmo, naquele corpo que é o reflexo do coração, reflexo de um amor louco, escandaloso, até dele morrer, reside a beleza, a verdadeira porta do conhecimento. Eis a beleza que salva o mundo. Amém.